Olá, bom dia, quarto ano. Saudade de vocês. Eu creio que breve nós vamos estar pertinho, viu? Vocês estão fazendo muita falta. Continue se cuidando e breve a gente vai se ver. Muita saudade de vocês. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje e a nossa aula vai ser sobre poliedros. Poliedros e não poliedros. O que são poliedros? Poli, como a gente pode olhar aqui, a tia fez uns desenhos. Poli significa muitos e edros, bases ou faces. Ou seja, poliedros significam muitas bases ou faces. E os poliedros são aqueles que possuem partes planas, que eles ficam totalmente organizados numa superfície e não rolam com facilidade, que é o cubo, que é conhecido no nosso dia a dia como dado, ou cubo mágico, o paralelepípedo, que pode ser uma caixa de leite ou uma caixa de sapato, e a pirâmide, que é muito conhecida como as pirâmides do Egito. Todas elas, estão vendo, possuem partes planas e por isso são chamados de poliedros. Já os não poliedros são aquelas figuras geométricas espaciais que têm pelo menos uma parte arredondada. Se a figura geométrica possui pelo menos uma parte arredondada, ela é conhecida como não poliedros. E outra questão boa dela, ela rola com facilidade, tá bom? Ainda estudando sobre poliedros, nós vamos ver, vocês vão ver no livro de vocês, que inclusive é uma aula que a gente tinha marcado para fazer com Jujuba e não deu tempo, mas quando a gente retornar a gente vai fazer. É uma aula que a tia separou aqui um cubo, como vocês podem ver aqui, e nesse cubo nós vamos aprender sobre vértice, aresta e face. Eu quero que vocês olhem bem para essa estrutura. A tia trouxe até um boneco para colocar aqui no meio para facilitar a compreensão de vocês. Como nós podemos ver, dá uma olhadinha aqui. Nós temos aqui uma estrutura que foi feita com massinha e palitos. Nós vamos começar falando sobre a face. O que é face? É aquilo que eu vejo. Eu coloquei um bonequinho aqui para a gente ter facilidade em aprender sobre ela. Pensa que você está no quarto, lá na sua casa agora. Quando a gente fecha os olhos, o que a gente pensa? Tem a parte da frente, certo? E a parede de trás. Tem a parede do lado e tem a parede do outro. Tem a parte de cima da nossa casa, que é o teto, e tem a parte de baixo, que é o quê? O chão. E essa parte aqui é a do chão. Nós montamos então essa estrutura para vocês terem a facilidade de compreender que aqui é uma face, que é a frente do meu quarto, a parte de trás, que é a minha parede, é a outra face, então já são duas, tem a da lateral 3, a da outra 4, a parte do teto 5 e o chão 6. Então o cubo possui 6 faces, são 6 partes que eu vejo. Faces, quando eu conecto uma face com a outra, eu formo o quê? A aresta. Olha aqui. A aresta, a tia colocou os pauzinhos para facilitar a compreensão. Então, nós vamos colocar a aresta como pauzinhos. Esses pauzinhos, cada um deles é uma aresta. Então, vamos ver quantas arestas tem o cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o cubo tem 12 arestas, ou seja, 12 pauzinhos. 3 arestas juntas, ou 3 pauzinhos conectados, formam um vértice. O vértice a tia colocou como massinha, inclusive você pode fazer na sua casa também, colocar massinha, os pauzinhos aí, palito de dente, de churrasco, para vocês poderem fazer uma estrutura dessa para ficar mais fácil para vocês entenderem. Essas massinhas são os vértices. Os vértices é a ligação de 3 arestas. E elas então formam, vamos ver quantas vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no meu cubo tem 8 vértices, que são as massinhas, 12 arestas, que são os pauzinhos, e nós temos então 6 faces, que são as paredes, as partes que eu vejo no cubo, tá bom? Então essa é a parte os elementos que compõem o cubo. Os poliedros ainda, eu separei também 2 aqui, para exemplificar para vocês de uma maneira mais fácil. O prisma e a pirâmide. Qual que é a diferença que há entre os dois?
olhando aqui para mim, nós vamos perceber que o prisma, por que ele é um prisma? Porque ele possui duas bases iguais, elas são opostas, mas elas são iguais, e tem também a face lateral. A parte lateral é chamada de face. E as bases que são iguais, elas recebem o nome de base. Como então vai chamar esse prisma? A gente já sabe que ele é um prisma, certo? Então é a primeira coisa que a gente coloca. Prisma. Ok? Outra coisa. Eu quero saber qual é a figura geométrica que está na base dele. Então, prisma de base, porque é a base que eu quero saber. A base, como nós podemos ver, é o quê? Um triângulo. Então, o nome desse prisma vai ser prisma de base triangular. Lembrando, o prisma possui duas bases opostas, paralelas, elas são paralelas e são iguais. Já a pirâmide possui apenas, tá vendo? Uma base. E as laterais dela, as faces, são triangulares. E essas faces triangulares também recebem o nome de face lateral. Como então, tia, vai chamar essa pirâmide? Primeiro, ela é uma pirâmide. Então, a gente começa com o que ela é. Ela é uma pirâmide de base, porque nós precisamos saber o que tem na base dela para a gente saber o nome dela. Aqui nós temos o quê? Um quadrado. Então, é pirâmide de base quadrada. Tia, e se tiver a base for de 5 lados? Vai ser uma pirâmide de base pentagonal. Mas se a base tiver 6 lados, vai ser uma pirâmide de base hexagonal. Então, aqui nós vemos a diferença entre um prisma e um pirâmide. Lembrando, o prisma são iguais, são duas bases iguais. A pirâmide só tem apenas uma, tá bom? E só pra gente finalizar, que é o último conteúdo aí de vocês do 4º ano, voltando aqui nos não poliedros. Dá uma olhada pra mim aqui nessas 3 formas geométricas, cone, cilindro e esfera. Esses 3 também são conhecidos como corpos redondos. Olha a diferença que há entre eles. O cone, como a gente viu sobre vértice, ele possui um vértice, ó. Possui uma base, tá vendo? Arredondada e um vértice. Já o cilindro possui 2 bases arredondadas, porém não tem nenhum vértice, não tem nenhuma ligação. E já a esfera não possui nenhuma base e nenhum vértice. Por isso que ela tem total dificuldade de ficar quieta uma bola. Então essa é o nosso conteúdo. Vai aqui embaixo um link para vocês pesquisarem também no YouTube matérias semelhantes a estas e também as atividades que vocês vão fazer. Que Deus abençoe vocês e que breve nós venhamos estar juntos. Abraço e qualquer dúvida pode ligar no meu WhatsApp. Boa semana! Com base no tudo que a gente explicou aqui hoje, vocês estarão fazendo para mim a página do nosso livro, da página 146 até a 158. É uma página, são conteúdos mais extensos, porém vocês têm durante toda a semana para fazer. Façam com calma, sem pressa. Qualquer dúvida, pode me ligar, né, ou mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que eu estou à disposição. E também estará indo lá um outro vídeo para vocês, para estarem aumentando, ampliando o conhecimento de vocês quanto a essa matéria. Fiquem com Deus.